Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. A infância é cheia de marcos de desenvolvimento. Um deles é o desfraude. Tirar as fraldas exige paciência das famílias e respeito ao amadurecimento individual de cada criança. Ou seja, cada um tem um tempo, não adianta apressar. E mesmo quando as coisas parecem estar bem encaminhadas, os escapes podem acontecer e está tudo bem, isso é normal. Esse processo ele gera algumas dúvidas e estamos aqui para te ajudar. O desfraude é o nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou por aqui, ela também, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos encarar esse assunto, tirar dúvidas sobre o desfraude. Eu também quero falar. A Jussiane de Jesus Soares mora em Salvador e é mãe do Davi, de 1 ano e 4 meses, e ela fala sobre a experiência com o filho. A minha dificuldade no desfraude foi fazer a criança entender que tinha que fazer pipi no sanitário. E também o cocô. O cocô ele fazia muito. Ele só queria fazer só na fralda. Então, assim, a minha dificuldade foi de tirar essa parte de fazer o cocôzinho dele. Foi mais difícil pra mim. Mas o xixi, rapidinho. Rapidinho ele se conscientizou, entrou na cabecinha dele e ele fez no local normal. Quando o assunto é esse, normalmente os nossos ouvintes eles querem saber, mas eu começo por onde? Número 1 ou número 2? Tem alguma regra, Roseli? Não tem. Tem uma maior facilidade de começar pelo número 2. Eu achei interessante a Jussiane falar, né, que para ela foi mais fácil o oposto, mas o filho dela ainda nem terminou o seu desenvolvimento necessário para entender o sinal do corpo para ir ao banheiro. Após os 2 anos é muito mais fácil, né, fazer o desfraude, é muito mais tranquilo para a criança e, portanto, para a mãe também. Então, o número 2, a criança sente mais facilmente o aviso do corpo. Então, sempre é mais fácil para a maioria das famílias, né, não é para todo mundo que funciona, começar pelo número 2. Para bom entendedor. O pediatra Cefas Gonçalves Oliveira explica que o desfraude é um processo único para cada criança. O processo de retirada das fraldas ou treinamento esfincteriano deve ocorrer de forma natural, respeitosa e gentil para a criança. Esse treinamento, em geral, se inicia a partir dos 2 anos de idade, sendo que na maioria dos casos já está completo aos 4 anos. Para o início desse processo, é importante que a criança não esteja passando por momentos de estresse, como a chegada de um irmãozinho, a mudança de casa ou de escola e a separação dos pais. Além disso, ela já deve ter adquirido alguns marcos do seu desenvolvimento motor. Roseli, é preciso respeitar o tempo, né, de cada criança, porque nesses marcos, todos eles, muitas vezes a gente se coloca limite. Então, meu filho tem 3 anos e não conseguiu fazer o desfraude. Ai, mas o meu filho com 1 ano ainda não anda. Ai, mas agora na alfabetização meu filho está tendo dificuldade para conseguir ler e escrever. Cada um de nós tem um tempo próprio para desenvolver determinadas tarefas e com o desfraude não é diferente. Exatamente, Thaís. Nós aprendemos, né, inclusive a psicologia ajudou bastante isso, a determinar marcos a partir da idade cronológica. Mas a idade cronológica pouco importa, né? Principalmente num mundo com tanta diversidade familiar, escolar, social. Então, é preciso olhar para o filho, a gente sempre pontua isso, né, Thaís? Conhecer o filho para entender, aquele é um bom momento de começar a retirar as fraldas ou é melhor esperar um pouquinho? Boa parte das crianças, a partir dos 2 anos, observa com muito cuidado tudo que acontece na casa e ela vai observar pai, mãe, irmãos irem ao banheiro e é muito mais natural para a criança, depois que ela tem essa observação, ela pedir para ir ao banheiro também. É claro que isso demora, porque é um processo, mas é preciso respeitar sim.
O respeito à criança inclui todas essas etapas que a gente precisa fazer, e retirar a fralda é uma delas. E a escola? Diz o quê? A professora Crécia de Oliveira atua em uma creche e fala sobre a parceria da escola com as famílias no processo do desfraude. Quando a criança começa a apresentar sinais de que está pronta para o desfraude, a gente sinaliza a família para que possa começar esse processo primeiramente em casa. Aí na semana seguinte, a gente já começa esse processo também na creche, e durante esse período a gente vai se comunicando como está sendo o processo em casa, se está tendo evolução, se está regredindo. E também na creche a gente vai dando esse retorno, como é que está sendo aqui durante o dia. Roseli, quando a gente fala do desfraude especificamente para crianças que estão na creche, na educação infantil, essa parceria ela é muito importante? Depende muito da família e do tipo de relacionamento que ela tem com a escola e do período que a criança fica na escola, né? Crianças que ficam apenas meio período na escola, ou na creche, na educação infantil, o importante é a família assumir esse processo e deixar o horário da escola, a criança ir com fraldas para ela se sentir mais segura. Quando a criança tiver tranquilidade suficiente para em casa ficar totalmente livre das fraldas, aí os pais podem tirar a fralda para ir para a escola. Me chama a atenção o fato de a escola assumir esse processo. Sinaliza a família e depois vai fazendo a mudança também na creche, mas esse processo, Thaís, deve ser dirigido pela família. Pronto, falei. A Yasmin Passado, de 28 anos, é mãe do William, de 3 anos, e ela ainda tenta concluir esse processo do desfraude e diz que o filho ainda vive com alguns escapes. A maior parte do tempo agora ele fica sem. Eu só coloco mesmo à noite pra dormir, mas de dia eu deixo ele em casa à vontade. Às vezes ele esquece de fazer, às vezes ele vem correndo, ainda que tire cueca, tire roupa, aí ele faz o xixi na roupinha. Até então tá sendo bem tranquilo. Só acontece essas coisinhas mesmo às vezes, de ele esquecer mesmo de fazer xixi, e cocô é bem raro ele esquecer, ele sempre pede. É normal, é natural, isso vai acontecer a partir do processo, né? Vai acontecer por um bom período, às vezes por 2 anos e às vezes até um pouco mais. Então é preciso calma, paciência, não enxergar isso como um problema, como uma dificuldade da criança, mas como algo natural. Lembrando sempre, Thaís, o desenvolvimento nunca é linear, reto, sempre indo para cima, né? Tem lá seus nós, os seus laços, e é absolutamente esperado que isso aconteça. O desfraude continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada e tem dica na área. Vamos navegar! Roseli, que dica você traz agora para a gente saber um pouquinho mais sobre esse processo do desfraude? A primeira dica, Thaís, é que muitos pais, muitas mães também, principalmente as mães, pesquisam na internet muitas coisas a respeito da educação dos filhos, do desenvolvimento, e há muita coisa boa, mas há muita coisa que não é boa. Então, prestar atenção quando for procurar a respeito da retirada das fraldas, se a fonte é boa, é confiável. Eu trouxe uma dica justamente de uma fonte confiável, que é a revista Crescer. Então o site é revistacrescer.globo.com e o título do artigo é Desfraude, 5 dicas para tirar a fralda do seu filho. É bem interessante porque as dicas representam também marcos no desenvolvimento da criança que ajudam e facilitam o processo da retirada das fraldas. Então, no site da revista Crescer, qual o artigo, Roseli? Desfraude, 5 dicas para tirar a fralda do seu filho.
Infância e adolescência são tempos de aprendizado constante. E não estamos aqui falando de conteúdo escolar. É época de aprender a conviver, a socializar. Mas nos últimos anos, a pandemia deixou muitos jovens com dificuldades de relacionamento. De acordo com uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP, 1 em cada 4 crianças apresenta sinal de ansiedade ou depressão. Mas será que dá para ajudar a melhorar essa socialização e minimizar o impacto no jovem? Esse é o nosso assunto a partir de agora. Minha voz. Conosco agora uma adolescente de 12 anos que pediu para não ser identificada e ela fala sobre as relações com os amigos e colegas que mudaram muito depois da pandemia. Os primeiros dias de aula, depois da pandemia, da Covid, foi muito diferente. Antes eu estava acostumada a abraçar mais, brincar mais com as minhas amigas. Mas pela segurança, a gente teve que evitar um pouco o contato. E também depois da pandemia, eu acho que às vezes eu e meus colegas passamos mais tempo no celular. A gente até brinca, mas ainda passamos muito tempo no celular. Roseli, é uma realidade que a gente vê e a gente está falando dos jovens, mas que a gente percebe também na vida adulta, né? Dá para mudar esse cenário, não dá? Dá para mudar e olha, deveríamos fazer muita questão de mudar esse panorama. Porque sim, o celular é interessante, é um instrumento útil para os adultos, para as crianças. Essa adolescente está saindo da infância, entrando na adolescência, né? Não faz muito bem. Veja que ela mesma diz, né, que antes eles se abraçavam mais, agora ficam mais tempo no celular. E socializar não é uma questão simples para ninguém, nem para adulto, nem para adolescente. Para adolescente é mais difícil, porque há mudanças muito rápidas acontecendo que afetam, né, a visão de mundo, a visão de si mesmo, a visão dos outros. Estabelecer relacionamentos com maior proximidade nessa época não é simples, é bem complexo. Então é importante que a família tente mudar esse costume de ficar tanto tempo ao celular. A família pode ajudar muito os adolescentes que precisam expandir, né, o seu mundo, as suas relações. Para bom entendedor. Por aqui, a psicopedagoga Alessandra Andrade. Que o jovem passa por um período de intensas mudanças corporais. A essa idade, cabe a escolha de uma profissão. É nessa fase que começam os primeiros relacionamentos afetivos. Todas essas mudanças podem gerar muita angústia nesse jovem e, por isso, ele deve estar inserido num coletivo em que ele se identifique. Roseli, o que a gente percebe hoje é exatamente isso, né? Que os jovens estão com essa dificuldade até de seguir com marcos de desenvolvimento na sua rotina, ou seja, buscar por mais autonomia, conhecer novas pessoas, começar esses relacionamentos amorosos. É uma fase de muita transformação e é importante o autoconhecimento, mas também que a gente conheça, né, o nosso filho, o nosso neto, o nosso sobrinho, para que a gente possa também ajudar. Isso mesmo, Thaís. É um momento, né, em que começa a mudar o tipo de vinculação que o jovem adolescente tem com a sua família. É uma vinculação que vai se transformando, porque agora o mais importante para o adolescente é ter um grupo confiável que lhe transmita segurança com seus pares. Podem ser colegas, pode ser grupo de amigos, pode ser grupo de colegas mais próximos que se transformam em amigos fora da escola. Então é importante lembrar que socializar não é ter um número muito grande de relacionamentos, é saber se relacionar, dependendo do espaço em que está. É aí que a família pode ajudar muito, né, o jovem a entender isso. A sociedade é um sistema complexo, com muitos locais diferentes, e em cada local um comportamento mais adequado e há outros comportamentos menos adequados. Isso é sempre legal conversar com filhos adolescentes, e não precisa ser aquela conversa direta de falação.
Pode ser a partir de uma notícia, por exemplo, a gente vê diariamente, né, de como as regras sociais são transgredidas pelos adultos e os adolescentes aprendem com eles. E a escola? Diz o quê? A Sara Rocha é professora do 2º ano do ensino fundamental. Partiu dela uma iniciativa para aumentar a escuta dos alunos no período pós-pandemia. Nós percebemos, de forma geral, uma maior dificuldade das crianças nos aspectos social e emocional. Então, a nossa prioridade foi rever algumas práticas, criar algumas estratégias. Então, tivemos momentos de escuta, tivemos muitas discussões entre a equipe pedagógica, e nós temos também um trabalho que contribui muito para esses momentos de escuta, de discussões em grupo, em que as crianças puderam falar sobre os sentimentos nesse período. Roseli, é importante também que a escola abra esse espaço, especialmente para a escuta, para ouvir esse jovem, o que ele tem a dizer, as suas dificuldades, para que ele possa expor também um pouco, né, do que passa dentro de si. Sim, é importante para o jovem a escuta de um adulto, mas é importante para o jovem também, Thaís, ele aprender a se ouvir. Quando o jovem está sozinho, ele pensa, e os pensamentos vão ficando assim, do jeito que é a visão dele mesmo e do mundo. Quando ele fala, ele simboliza aqueles pensamentos, ele mesmo às vezes se surpreende com aquilo que ele diz, né? Eu me lembro de uma frase de uma psicanalista que dedicou sua vida a crianças e adolescentes, e ela disse, olha, talvez a gente não consiga entender nunca a cabeça de um adolescente, mas a gente pode fazer muito para que ele entenda a própria cabeça. A socialização dos jovens continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu também quero falar. Conosco a gaúcha Paula Morgante, que é mãe de 3 filhos em diferentes faixas etárias. Meus filhos desde cedo vão para a escola. Eu sempre coloquei meus filhos em esportes, de preferência um individual e um coletivo. E eu também costumo levar muito em clubes e pracinhas e procuro encontrar crianças da mesma faixa etária para com que eles convivam. Roseli, a gente falou agora há pouco, né, do papel ativo dos pais também para ajudar nesse sentido. Um tipo de atividade como essa, por exemplo, uma atividade esportiva em equipe, pode auxiliar também, facilitar essa interação? Muitos esportes podem ajudar, pode facilitar, se isso não se transforma em um compromisso, né, para a criança, ou mesmo para o adolescente. Compromisso como tipo escola de futebol, né? Aí tem dia marcado, hora marcada, deixa de ser diversão, continua a ter comando de adultos, né? Então o melhor é a criança e o adolescente aprenderem a conviver com pouca condução. A escola já é responsável por toda a condução do processo da socialização em espaços fora da família, da casa, né? Então, quando eles estão fora da escola, é hora de testar se eles têm condições já e maturidade para conviver, né, em espaços diversos. Clubes, pode ser legal, praças é mais legal ainda, né? Porque há uma maior diversidade de crianças nas praças e por aí vai. Os lugares, as cidades que têm praia são maravilhosas para isso. Vi e curti. Qual é a sua indicação, Roseli, para nos ajudar a refletir um pouco mais sobre esse tema? Eu vou indicar um filme que eu considerei muito interessante, que acompanha o desenvolvimento de um menino desde a sua infância até a juventude. É um filme longo, mas vale muito a pena assistir, quem não viu ainda. E vale rever também quem já viu faz tempo. Boyhood, da infância à juventude.
sexo ainda é um tabu para muitas famílias. Falar sobre o tema ainda provoca aquele desconforto em pais e filhos. Mas a educação sexual é um tema fundamental para trazer conscientização, responsabilidade e até evitar casos de violência sexual. Por isso, a gente vai abrir espaço agora para conversar sobre esse assunto nos seus filhos em versão ampliada. Que sufoco! Microfones abertos para o relato de uma jovem de 15 anos que mora em Porto Alegre. Eu sei que é importante falar sobre sexo, mas eu tenho muita dificuldade de conversar sobre coisas da minha intimidade com os meus pais. Então acaba que eu sempre converso com as minhas amigas sobre isso, porque eu me sinto muito mais confortável e à vontade, e eu sinto que elas vão me entender mais do que meus pais. E mesmo eu não achando certo fazer isso, eu acabo fazendo, porque é muito difícil pra mim começar uma conversa sobre isso, porque eles não tomam nenhuma iniciativa. Então seria muito mais fácil falar sobre isso se eles começassem a conversa e não eu. E aí, Roseli, tem uma forma certa de começar uma conversa sobre isso? Não tem uma forma certa. A melhor dica que eu posso dar, né, para os pais de crianças e de adolescentes, porque é lá na infância, né, que a gente começa esse tipo de conversa com os filhos, é que eles prestem atenção no contexto em que eles vivem, que sempre oferece muitas oportunidades para começar um assunto a esse respeito que não seja invasivo da intimidade do filho, que não seja um discurso moralista, mas uma conversa, um diálogo com muita atenção às curiosidades do filho. Eles têm curiosidades? Têm. Alguns aspectos da sexualidade, eles vão preferir conversar com os colegas e amigos? Vão. Assim é a vida no desenvolvimento, principalmente na adolescência. Mas é preciso sempre, né, ter um interesse verdadeiro em procurar ouvir a criança, porque ela manifesta sua vontade de falar a esse respeito. Pronto, falei. Por aqui agora, a Maria Clara Bastos, que tem uma filha de 16 anos. Até o momento, ainda a gente não chegou a conversar sobre sexo. Apesar de ter 16 anos, mas ela é muito menina, adora brincar com os primos. A maioria das amigas dela já namora. Até o momento, ela ainda não tem, sabe assim, que eu quero arrumar um namorado. E eu estou pronta quando ela vier conversar comigo, tirar as dúvidas dela. E eu já falei pra ela que ela pode contar comigo sempre, que além de eu ser mãe, eu sou amiga. Roseli, na prática, como é que a gente tem essa conversa, né, sobre sexualidade, sobre sexo em família? Como é que a gente trata esse assunto com os filhos? Olha, Thaís, acho que a primeira coisa que eu preciso esclarecer aos nossos ouvintes é que falar da sexualidade não significa falar da prática sexual da vida dos filhos, né? De modo algum, isso não deve ser tema de conversa entre pais e filhos, porque eles são pais e filhos. Podem até ser pais amigos dos filhos, mas amigos não são, né? Isso eles conversam se quiserem compartilhar com algum amigo em especial, alguma amiga em especial. Mas ter diálogos a respeito da sexualidade é falar de valores, é falar de virtudes, é falar do respeito do menino em relação à menina, o respeito em relação ao compromisso que a própria pessoa assumiu. É basicamente isso, né? A prática sexual, a gente não dá conta de conversar com eles. Agora, a internet trouxe muitas curiosidades, inclusive para os adolescentes, mas principalmente para crianças, né? Na passagem para a adolescência, coisas que eles nunca ouviram falar, e olha, nem nós adultos, né? Muitas vezes não sabemos do que se trata. Então é importante ir em busca da fonte que trouxe essa curiosidade para o nosso filho e para a nossa filha. E por aqui também o Carlos Eduardo, que é pai de 2 meninas, uma de 16 e outra de 18 anos. Eu falo abertamente de sexo sobre minhas filhas porque com essa informação elas podem se prevenir, podem evitar doenças, podem evitar uma gravidez indesejada.
Então eu tento sempre orientar elas da melhor forma possível e não ficar naquele negócio, não vou falar de sexo com meninas e tal. Não, tem que falar, tem que explicar. Roseli, é importante buscar essa referência, né, de uma pessoa que se sinta confortável para tratar dessa questão, porque muitas vezes o pai ou a mãe não se sente confortável, mas pode encontrar esse apoio num tio, numa tia ou até mesmo, né, em uma outra pessoa muito próxima da família. Isso mesmo. A escola dá conta, né, de todo o conhecimento formal que existe a respeito, como a gente ouviu o Carlos Eduardo falar, né, de contracepção, de gravidez, de doenças. A escola fala disso. Então os pais podem, assim, complementar com a sua visão, mas ter um adulto de confiança para falar a respeito. Olha, eu estou querendo namorar, ou eu não estou querendo namorar, tem um menino que insiste, tem uma menina que me atrai muito. Isso é bem importante, né? A presença verdadeiramente interessada nesse diálogo de um adulto muito confiável para o adolescente e também para a criança. E a escola? Diz o quê? Por aqui, a professora de biologia Andressa Primavera, que dá aula na rede pública de Manaus. A gente aborda temas, primeiramente, sobre a anatomia do corpo, né? Anatomia do corpo masculino, feminino, a questão das células reprodutivas, né? Como elas são desenvolvidas. Fala-se também sobre a questão do ato sexual em si, né? E aí, nesse momento, é que vai entrar as outras temáticas, né? Que são referentes a esse assunto também. Como, por exemplo, prevenção de doenças, né, infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente fala do cuidado que esse aluno precisa ter com o uso de preservativos, com o uso de anticoncepcionais, né. A gente apresenta para esses alunos as opções. Procuro sempre deixar os alunos à vontade para perguntar. Nos últimos anos, a gente viu uma discussão muito grande sobre a permanência ou não da educação sexual nas escolas, mas a escola é espaço de diálogo, de debate e de conhecimento, e a educação sexual precisa também estar presente nesse espaço. Isso. Aliás, né, a sexualidade é um tema que, se a gente pensar bem, Thaís, atravessa qualquer disciplina do conhecimento que os alunos têm na escola, no ensino fundamental e no ensino médio. E é sempre bom lembrar, né, na aula de biologia, por exemplo, tudo isso que a professora Andressa falou é dado, é obrigatório, é um conteúdo obrigatório. Agora, conversar a respeito das ideias que isso trazem para os alunos, isso pode ser em qualquer disciplina. Entretanto, mas os professores precisam estar preparados, formados pela escola para isso. Educação sexual, o início da vida sexual dos filhos são assuntos que estamos tratando aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Palavra de ouvinte. A cozinheira Karen Leão é mãe da Priscila, de 17 anos, e ela fala pra gente que teve dificuldades de deixar a filha dormir com o namorado em casa e fala como lida também com a situação hoje em dia. No primeiro momento, eu me senti muito constrangida com essa dificuldade que eu tinha. Não permiti. Crises, brigas, discussões, mas quando eu percebi que eu ia perder minha filha para o mundo, começou a doer meu coração. Eu não tive essa liberdade, comecei a ceder. Como lidar com essa situação, Roseli? Cada família tem um pensamento. Algumas acham que não há problemas, outras se sentem como a Karen desconfortáveis. E aí? Cada família precisa ter tomar a sua decisão, escolher, né, qual é a melhor possibilidade para eles, pensando muito no desenvolvimento do filho adolescente. O desenvolvimento continua, né, até o fim da vida. E ele precisa ter maturidade, ela precisa ter maturidade para encarar algumas questões da vida pessoal. Então, cada família deve avaliar os argumentos que o filho ou a filha dão, pensar nos seus próprios argumentos e, a partir daí, os pais é que tomam a decisão,
porque a casa é dos pais, eles que dirigem e conduzem toda a dinâmica familiar. Me conta uma história. Roseli, qual é a sua indicação sobre esse assunto? Thaís, muitos pais têm dificuldade de lidar com conversas, diálogos a respeito da sexualidade com os filhos adolescentes. Mas é bom começar lá na infância. É essa dica que eu trouxe de um livro. O título é Você conversa com seu filho sobre sexo? Para famílias com crianças de 0 a 10 anos. Quando os pais começam lá na infância, chega na adolescência, a situação e o clima já estão mais tranquilos para esse tema. Então repete pra gente. Você conversa com seu filho sobre sexo? Para famílias com crianças de 0 a 10 anos. Tá aí a indicação da Roseli. Lembrando que se ficou com alguma dúvida e quiser participar, você pode nos acionar nas redes sociais. @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Também pode nos mandar um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Esse programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser, para compartilhar também lá no site da Band News FM, também no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de áudio. Agradeço muito a produção do Eduardo Frumento, a sonorização do José Antônio de Araújo e, lógico, a companhia dos nossos ouvintes diariamente aqui na Band News FM. Roseli, para você, o meu beijo especial e até semana que vem. Um beijo, Thaís. Sempre uma delícia conversar com você, principalmente com os nossos ouvintes. Muito carinho para eles. E continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.